O problema é que eu não consigo ter uma frequência de sair corrida várias vezes. E é muito inocente você começar algo e você ter uma expectativa de ter um super desempenho em algo, né? Como eu vou aprender a derrubar boi sem derrubar boi? Então aqui, para quem não me conhece, meu nome é Aécio Levi. E aí eu quero ajudar vocês a atingirem essa média e chegar a ganhar uma corrida a cada 3 que vocês participam. Bora lá. Papo de Vaqueiro Live, ao vivo agora. Pessoal, hoje, só para esclarecer, para quem é a primeira vez que apareceu aqui, não sabe o que é que rola, hoje a gente vai, na verdade, esse Papo de Vaqueiro Live vai ser uma série de várias lives, onde a gente vai discutir estratégias para que vocês cheguem a ter um ganho médio de um prêmio a cada 3 vaquejados que vocês participem. E o tema de hoje, como já foi perguntado, mais uma vez, para dar contexto a todo mundo, para dar contexto a você que está aí no YouTube, no Facebook, a gente vai falar sobre uma coisa que é muito comum, que é as pessoas falarem que elas correm pouco e, por causa disso, elas nunca vão ganhar vaquejada. Então, vamos começar. Mais uma vez, para quem está aqui no Instagram, eu estou fazendo essa live no YouTube. No YouTube eu tento gastar um pouquinho para pôr um pouquinho de audiovisual, umas anotações para ficar fácil para vocês seguir a ideia que eu estou falando. E vamos lá. Bom, o tema, vou começar por ele. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre isso, e a gente vai falar na perspectiva, sim, sempre aqui, mais do vaqueiro. Porque aqui não vai ser treinamento de cavalo, não vai ter dicas sobre como talvez você corrigir o cavalo, vai ser o foco no vaqueiro. E o maior problema que tem é só ganho se tiver sequência. Todo mundo fala disso, só ganho se tiver sequência. Se eu não tiver sequência, eu não ganho. E aí, bora lá começar quebrar esse problema, né? Que a maioria das pessoas acha que tem, que só ganha se tiver sequência. E para começar, eu queria dizer que a sequência, sim, ajuda, sem dúvida nenhuma, porque sequência é experiência. E a experiência de competição, que a gente fala muito aqui, experiência de competição. Mas e aí, a gente sempre tem que calçar nossa sandália interna e a gente tem que procurar a solução, senão a gente vai ficar nesse marco aí de dizer, eu não tenho condição de sair, e aí você fica olhando para outras coisas e você fica paralisado. E não é isso que a gente quer, né? Então, beleza. Meu problema é que eu não consigo ter uma frequência de sair corrida várias vezes. Então, bora dizer que a maioria de vocês correm, eu não sei, 6, 8 corridas no ano. Bora dizer talvez uma corrida por mês, ou uma corrida a cada 2 meses, não sei. O que é que você vai fazer? Você vai desistir? Você vai dizer você é um vaqueiro que não ganha, porque eu não tenho sequência? Eu acho que não. Eu queria perguntar a vocês se vocês já ouviram falar de uma regra, a regra das 10.000 horas. Quem já ouviu falar aí? A regra das 10.000 horas. 10.000 horas de prática. Teve um caboclo lá que estudou várias pessoas que tinham performance mais ou menos, uma performance boa e uma performance excepcional. O autor desse livro é o Michael Gladwell. Então, ele estudou bastante sobre as pessoas que tinham performance para sempre tentar achar, vou dizer assim, um padrão, né, nessas pessoas. E aí chegou nessa tão falada regra das 10.000 horas. Mas eu vejo que muitas das pessoas talvez não tenham interpretado tão bem esse livro. Faz um tempinho que eu
que eu li esse livro, mas eu lembro de uma coisa que tinha essa interpretação não tão boa desse livro, que era, as pessoas diziam, não, eu vou praticar 10.000 horas e eu vou ser o bambamã. Mas, na verdade, no livro, ele fala e ressalta que não é só as 10.000 horas de prática que vai fazer você ser o bambamã. Porque o que importa também, e é muito importante, é como foram essas 10.000 horas de prática. Então, não é só a regra do 10.000 horas dizendo, ei, caboclo, treine 10.000 horas, que geralmente dá, sei lá, 5 anos, você fazendo isso 40 horas por semana, que você vai ficar bom. E, na verdade, não é isso que ele descobre. Porque tem essa questão de como foi feita essas 10.000 horas. E eu acho que quando eu pensei nesse tema, foi uma das primeiras coisas que veio à minha mente, foi esse livro, foi essa regra que, enfim, ela ficou muito famosa, essas 10.000 horas, se vocês não escutaram, mas pois assim, um resumo é isso mesmo. Porque, para mim, veio logo isso na cabeça. Porque eu acredito que, na vaquejada, não existe uma preparação, uma técnica, uma estratégia para o treinamento, e principalmente para o treinamento do vaqueiro. Então, existe uma repetição do mesmo, fazer mais do mesmo, só fazer o mesmo, e não fazer algo diferente, que é trazer aquela frase que eu falo sempre, né? Você quer um resultado diferente, porém você faz a mesma coisa. E eu acredito que essa regra das 10.000 horas é algo que a gente tem que trazer para a vaquejada, sim, porque não adianta eu fazer 10.000 horas, a mesma coisa que eu já fazia, que está me deixando naquele nível e não vai me trazer para lugar nenhum. Não tem para quê. Não faz sentido. E aí, nesse mesmo cara que fez a regra das 10.000 horas, ele falou que é o seguinte, que até chegar num nível mais ou menos, ou um nível bom o suficiente, várias pessoas chegam. E eu acredito que isso vamos dizer assim, se apresenta em quase tudo que a gente faz. Até chegar, primeiro que ele fala da primeira decepção, que com o entusiasmo de começar algo, todo mundo tá animado e tal, porque ela vê outras pessoas fazendo e ela acha sim que é capaz, e aí é legal, o cara entra no entusiasmo, e quando eles começam a fazer, eles veem que não é tão fácil, ou eles começam a ter fracassos, porque eles esperam mesmo que no começo eles vão fazer bem, vão fazer correto, e vão sair se dando bem. E aí tem esse primeiro, vamos dizer assim, a primeira desilusão, que é que muitas pessoas desistem no começo. Elas não persistem e elas caem naquela armadilha de dizer, isso não é para mim. Tem essa primeira triagem em qualquer coisa. E tem isso na vaquejada também. Quem já viu um caboclo que começou e às vezes tem essa sorte de principiante em tudo, e dá umas corridas bem, depois corre um monte de vezes ruim, e aí o cabo diz, não é para mim não. Mas beleza. Se o cara passar dessa fase, o cara vai chegar nessa fase do... Obrigado, Raíssa. Sou grande fã do seu esposo aí. O Leandro Cassiano. Super vaqueiro. Se você passar dessa fase, você vai chegar na outra fase, que é o bom o suficiente. Que é onde fica a maioria dos aspirantes e amadores. É o bom o suficiente. O cara tá lá. Só que aí é que vem a grande peneira do bom o suficiente. Eu vou falar mais disso um pouquinho mais na frente. Porque tem uma coisa que eu quero falar aqui para vocês que acontece demais, e acontece em tudo na vida, não acontece só aqui não. Acontece, não é só na vaquejada, que é a grama do vizinho é sempre mais verde. E, cara, isso
ataque em tudo que você vai fazer. A grama do vizinho é mais verde e o cara entra no modo vaqueiro de esperança. Quem aqui já ouviu falar do vaqueiro de esperança? O vaqueiro de esperança é aquele que, bicho, o cara não, às vezes não é tão bom não, assim como ele pensa. Mas o cara diz, rapaz, se eu tivesse aquele caminhão, aquele cavalo de fulano de tal, eu não... E o cara às vezes nem tem essa habilidade toda, né? Ele não tá olhando para ele, não. Mas se eu tivesse o cavalo de XYZ, eu não errava uma corrida, não. Mas quando eu ganhar na loteria, aí começa, né? A fazer vários planos, quando algo super improvável acontecer, porque é super improvável você ganhar na loteria. Não é algo fácil, não. E aí, quando a gente olha que a grama do vizinho é mais verde, e a gente olha, isso é natural do ser humano, aí você entra no modo vaqueiro de esperança, que tem demais. Vaqueiro de esperança, ixi, como se tem. É só quando meu amigo, quando ele pegar o cavalo de fulaninho, que ele olha, que ele acha bom, é campeão brasileiro, não perde um. Aí beleza, tem essa face do caboclo. Desse caboclo que acha que só porque ele corre pouco ele não pode. E aí, eu vou voltar para aquele cabo do livro e vou falar por que é importante a gente saber que faz a gente estar naquela fase do bom o suficiente ou no começo, porque esse cabo do livro ele falou no seguinte, ele falou que o bom o suficiente, ou o iniciante que desiste, né, vou dizer assim, o iniciante que acha que é fácil, e é uma expectativa muito, que ele fala, muito, não é essa palavra, mas seria muito inocente você começar algo e você ter uma expectativa de ter um super desempenho em algo, né? Então, tanto nessa fase, quanto na fase do bom o suficiente, ele fala que existem alguns componentes que são essenciais. E a primeira coisa, eu queria fechar a primeira parte dessa live, dizendo que, e para quem está aí no YouTube, eu coloquei aqui, a gente tem que parar e tem que pensar, a gente vai se render e dizer que sequência é definitiva para a gente? A sequência é definitiva para eu ter um resultado ou não? E definitiva eu estou falando aqui no sentido dela, será que ela é um fato? Se eu não tenho ela, eu não posso fazer mais nada? Então, eu acho que ela não é definitiva. Ela não pode definir o que você vai fazer ou não. Não é o caso. E aí esse caboclo lá do livro, que eu estou usando o livro dele para guiar hoje, mas eu acho que vale muito a pena. Isso, nunca sabendo de tudo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que depois que, quando a gente passar, a primeira coisa é a mentalidade, é você acreditar, porque se você não acreditar que você pode, se você não é treinável, no sentido de você não ouvir ou não correr atrás, tudo isso que eu falei não vai servir de nada, porque, enfim, você mesmo está pondo uma barreira em você, você acredita que você não é possível, você acredita que você tem que ter recursos que poucas pessoas têm, enquanto tem pessoas que nem cavalo tem e correm bem pra caramba. Eu conheço alguns vaqueiros que correm agora na categoria profissional e eles não têm um cavalo. E eles foram se desenvolvendo com, enfim, provavelmente o começo foi difícil, mas depois pelo desenvolvimento deles, eles eram convidados para correr. Então eles nem cavalo tinham. Enquanto outras pessoas vão ficar sonhando aí, igual aquela esperança, vai ficar sonhando com a loteria, com, enfim, com várias coisas que ele acha que é dependente para ele ter o resultado ou não. E aí, beleza. Agora eu quero saber o que é que vem depois que eu estou bom o suficiente. E esse cabo lá do livro, que ele, enfim,
ele estudou várias pessoas de alta performance e etc. Ele diz que tem 2 componentes essenciais. O primeiro componente é uma metodologia. Eu tenho que ter uma metodologia, você tem que ter algo que você possa seguir, que vai ser importante para você passar dessa fase. Ele diz que muita gente chega nessa fase sem o suficiente, poucos passam. E isso deveria ser guiado, fora de série, eu acho, em português, Outliers em inglês, o título. E aí ele fala dessa metodologia e ele fala também que precisa de uma coisa que eu já falei, eu vou dar um contexto para quem não sabe ainda, que se chama prática deliberada. E a prática deliberada, ela só é feita com metodologia. Eu vou dar um contexto disso, para quem não ouviu, para vocês saberem o que é essa prática deliberada e por que a importância de ter uma metodologia, por que a importância de seguir certos padrões, por que a importância de, para quem não viu, eu até fiz uma demonstração do que eu tenho de análise e de contabilizar e de medir, vou dizer assim, as minhas atuações. Então, a prática deliberada nada mais é do que um treinamento específico. Você vai treinar algo específico. Então, quando você for treinar, praticar alguma coisa, você vai ter uma intenção de melhorar algo bem específico de uma técnica, de uma habilidade. Isso deve ser medido. Você tem que medir, sem dúvida nenhuma. Quando você estiver fazendo uma prática deliberada, você tem que ter meios de avaliar como está a sua evolução ou não. E você tem que ter um feedback, um retorno, geralmente, de alguém que consegue analisar você. O que é muito engraçado que na vaquejada a gente fala assim, fulano fala assim, você não, talvez você não ganhou o campeonato, você não entende nada do esporte, você não pode analisar nada. E é engraçado que a maioria dos outros esportes, a gente vê pessoas que são, vamos dizer assim, os técnicos, as pessoas que analisam, as pessoas que levam os campeões a chegarem lá, geralmente não são as pessoas que realmente tiveram a performance atlética de ser campeão. Porém, eles sabiam a metodologia, eles sabiam que era importante, eles sabiam fazer análise do esporte. Isso é uma característica da maioria dos esportes. Então, se você for ver, se você procurar lá, para mim é um cara que eu admiro muito, o Ayrton Senna, que é nosso brasileiro, o Michael Phelps. Se você procurar Michael Phelps, e você vê que o cara é um monstro na preparação mental, e ele tinha esse cara que treinava ele, que nunca foi campeão de natação nada, porém o cara é um super treinador. E aí ele fala de treinos super específicos dentro da natação, que é a prática deliberada. É o que o Outliers, o fora de série lá, o Michael Glauber, fala. Dá importância para a gente saltar de nível, ter essa prática deliberada. E aí eu volto a mostrar a vocês aquela questão que eu falei, que a gente faz muito do mesmo na vaquejada. Os treinamentos são talvez a mesma coisa. Então eu tive até isso, que eu passei um tempo que eu fiquei bem afastado da vaquejada, e quando eu retornei, que eu fui ver a forma que as pessoas passavam, primeiro que não existe treinamento específico, né? E quando você fala, as pessoas mandam você. Isso é a primeira coisa. Quando você quer trazer qualquer coisa de fora, isso é normal, porque é uma mudança de algo que está, enfim, você vive numa normalidade, certa normalidade, vê uma pessoa propõe algo diferente,
Sempre vai haver essa controvérsia. Mas eu percebi que até o treinamento de cavalo, lógico que está tendo uma mudança muito grande, é visto essa, bora dizer assim, essa mudança nas pistas, temos cavalos e cavalos excelentes, mas a maioria que eu tive contato, eu vi que não mudou muito. E aí, enfim, isso é aquela questão de eu cheguei num certo nível, mas tudo que eu fiz para chegar naquele certo nível não é o suficiente para me levar para outro nível. Então, se você faz mais do mesmo sempre, é difícil você dar esse salto. Mas eu queria falar uma coisa que as pessoas perguntam demais. E é interessante essa pergunta. É assim, não é pergunta, é mais uma, pode dizer assim, uma afirmação que a pessoa diz. Beleza. Como eu vou aprender a derrubar boi sem derrubar boi? Eu acho que talvez vocês tenham escutado muito isso, né? Eu já escutei muito. Como é que você vai aprender a derrubar boi sem derrubar boi? Boa noite, Elton. Cara, é o seguinte. Se só... Primeiro que se você acha que você vai melhorar as coisas só descendo boi e derrubando, me desculpe, mas é uma ilusão. Por quê? Isso é uma ilusão. Porque você já parou para pensar quantas coisas você faz, apesar de ser muito rápido, até chegar na faixa para puxar o boi? Quantas ações tem de você em conjunto com o animal? E isso todo mundo sabe, a gente já discutiu muito, que o que passa... Pronto, o Leandro fez um comentário e eu vou usar ele e vou usar o seu irmão, Leandro, como exemplo. Olhem a carreira de Leandro e Leonardo. Veja se eles puxam boi trancando. Veja se tem uma carreira descontrolada. Cara, não tem. E ele tem uma assertividade muito grande, os dois, não é só o Leandro, não, o irmão dele também, o Leonardo. Eles têm uma assertividade imensa. Porém, a forma que ele chega na faixa, tá tudo muito bem feito, muito bem controlado. Então, meu amigo, se você só tá naquela ganância e achar que você só vai derrubar boi, se você tiver uma estrutura muito grande de cavalo, uma estrutura imensa de boi, e eu vou dizer, se você quiser melhorar só puxando boi, meu amigo, você tem que ter dinheiro, porque qual é o cavalo que aguenta puxar boi todo dia? Me diga aí, qual é o cavalo? Endoidece tudo. Vocês sabem disso, sem dúvida nenhuma. E você tem que fazer o que a gente falou, treinamento específico. Você tem que saber chegar lá perto da faixa bem dominado. Tanta coisa acontece para chegar na faixa, meu amigo. São tantas e tantas coisas que acontecem antes da gente chegar nessa bendita faixa. Então, eu acho que esse é o melhor argumento. Se você só pensa que você vai aprender, se você puxar, eu digo a você que não, talvez você não esteja no melhor caminho. E quem falou isso para você, talvez não parou muito para pensar. Porque eu falei de Leonardo, olha, tem outras pessoas super referência, tem outros vaqueiros no profissional, no amador, e olhem a forma, não olhem ele derrubando o boi, mas olhem até um momentinho antes dele puxar o boi. E veja se você vê o cara sem o rabo, veja se você vê um boi trancando, veja se vê um boi correndo demais e um boi correndo muito pouco. Não vê, meu amigo. Não vê. Então, a gente tem que parar e pensar um pouquinho para os passos anteriores, porque não é só lá embaixo que vai dar essa consistência que a gente quer. E tudo que eu estou falando aqui, pessoal, é para direcionar, são estratégias, mentalidade, é para você enxergar que é possível sim você ter uma média de ganhar um prêmio a cada 3 vaquejadas. É sim, só que você tem que mudar um pouquinho a forma que você pensa também.
começar a enxergar as coisas com amplitude maior, uma amplitude geral, e não focado faixa, 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 faixa. E tem outra coisa que as pessoas falaram. Cara, como é que eu, correndo pouco, eu sem oportunidade de montar? Como é que eu vou derrubar a boi? Eu tenho pouca... Ou eu saio pouca corrida, que é aquela questão da sequência, mas também tem aquela questão de eu monto muito pouco. E aí eu vou dizer outra coisa, que isso vai depender muito da situação. Mas, se você é uma pessoa que, pode dizer assim, você de certa forma cresceu andando em cavalo, e lógico que hoje eu ainda estou aprendendo muito sobre equitação. Tem uns perfis aí no Instagram que, cara, dá muitas dicas boas sobre equitação e como montar no cavalo. Mas a gente que cresceu montando no cavalo, a gente tem a tendência de ser seguro na sela. De pelo menos ser seguro na sela. Se você já é seguro na sela, é o que eu vejo muitas pessoas falando. Muitas pessoas falam, cara, eu não ganho porque eu nem monto. Mas você acha que só montar ou andar ou galopar o seu cavalo vai melhorar alguma habilidade sua na vaquejada? Se você fizer só isso. Que as pessoas dizem muito isso pra mim. Cara, eu não ganho porque eu monto pouco. Eu monto uma vez perdida, como é que eu vou ganhar? Mas se você parar, a corrida de um boi é só você permanecer equilibrado na sela? Será que é? Cara, tem uma pessoa da mentoria que o Arthur Dantas, o Arthur Sobral, que, enfim, não deu para ele montar antes dele ir para uma última corrida que ele foi. E eu quero demonstrar para vocês essa questão de mentalidade. Primeiro, tem várias coisas que você pode fazer, que você faz na carreira de boi, que você não precisa só andar de cavalo. E aquela questão e o contexto que eu dei é o seguinte: se você já sabe andar de cavalo, será que só andar de cavalo vai te fazer um melhor vaqueiro, derrubar boi? Tem muitas outras coisas, muitos movimentos que você faz, que é repetitivo, que você pode repetir sem estar correndo boi. E o Arthur, nesse exemplo, cara, ele não podia montar e ele tem um baú lá na casa dele. E com esse baú ele treinou várias e várias coisas. E, bicho, dá gosto de você ver a consciência como ele corre. E ele treinou muito, mas muito em casa. O que, se você não tivesse talvez a mentalidade, não abrir a mentalidade que a vaquejada são várias etapas que são reproduzíveis, que você com metodologia você pode praticar coisas específicas e você vai melhorar sim, você vai ficar naquela do vaqueiro de esperança, sem fazer nada, sem mover uma mão, sem mover nada que te mova em direção ao teu objetivo, e vai ficar naquele, rapaz, aquele cavalo de direita, que se eu pegar aquele de esquerda, se eu ganhar na loteria, pronto. Você vai ficar nessa. E, cara, ficando nessa, e aí eu venho para falar para vocês que é o jeito, vamos dizer assim, o jeito mais errado de você seguir isso. Eu vou só dar uma olhada aqui, pessoal. Desculpa, quando eu sair aqui do foco, é que eu tô querendo dar uma olhada aqui na outra transmissão. Eu tô começando e eu vou pedir desculpa a vocês que eu fico com medo de ter caído, eu não ter visto e etc. Mas o jeito mais errado de você abordar essa questão de você correr pouco e não ter oportunidade de ganhar é você ficar... Primeira coisa, a sua mentalidade vai ter que mudar, porque é possível sim. É possível, e eu vou dar vamos dizer assim, um resumo ou uma dica muito importante para vocês, de que vocês podem usar, para vocês não ficarem dependendo disso. A sequência de vaquejada ajuda, mas ela não pode ser determinante. Ela ajuda, lógico. E eu sei que muitas vezes talvez a corrida
para algumas pessoas, seja até a oportunidade de puxar um boi, porque elas não têm boi para puxar em casa, e etc. Elas não têm uma estrutura. Eu sei que para muita gente é assim, eu sei que para outras pessoas não. O cara vai para vaquejada, tem um boi para puxar, tem zilhões de coisas. Mas eu sei que para muitas pessoas a corrida é uma oportunidade dele fazer tudo, porque ele não tem recursos para fazer em outro canto. Mas isso não pode ser determinante. E por que não pode ser determinante? Porque se você parar, olhar a vaquejada e você desconstruir ela passo a passo, passinho por passinho, você pode pegar essas coisas e você pode fazer em outro ambiente. E se você for atrás no YouTube, procure esses atletas de outros esportes. Tem até atletas de tambor, tem atletas de rodeio, tem uns perfis, se você for procurar o atleta de rodeio, o cara não está montando em boi todo dia, um atleta de rodeio. Porém, ele tem um boi mecânico, como a gente tem pode ter um cavalo mecânico, e ele treina lá, ele pode pôr situações até mais difíceis do que ele pode ter no boi, para ele treinar, realmente, se ele consegue treinar numa situação mais difícil, algo que se movimenta mais do que o boi, você acha que o cabo do rodeio lá, quando ele for pegar um boi, ele não vai saber o que ele tem que fazer? Ou ele vai estar cada vez mais preparado? Sem dúvida nenhuma. E se você for olhar em outros esportes que talvez não tenham, assim, muito a ver com equestre, os caras treinam técnicas específicas. Eles veem o que não foi bom, eles analisam isso. Primeiro você tem que começar a enxergar o que é que não foi tão bom, o que é que pode ser melhorado. Então, quando você começar a enxergar isso, e você tiver, pode dizer assim, um caminho que você vai identificar, um caminho que você pode pegar esses pedacinhos e trabalhar ele, existe uma coisa que se chama o Kaizen, ou muitas pessoas chamam passos pequenos. E a prática deliberada nada mais é do que você ter um acúmulo muito grande de coisas pequenas que você faz. E eu vou até dar um exemplo financeiro para você. Quando você olha as coisas num horizonte maior, você consegue enxergar um benefício. Se você olhar uma situação, se você olhar um investimento, por exemplo, você olha um investimento com um prazo de um dia, de 5 dias e de um ano, você vai olhar qualquer coisa que você quer investir. Pode ser até commodity, pode ser até milho, pode ser até ouro, ferro. Se você tem uma visão de curto prazo, você pode achar que aquilo não tem efeito nenhum ou é algo ruim, por exemplo. Você vai pegar uma criptomoeda e olha no prazo de um dia e ela teve uma queda enorme. Você vai dizer que aquilo é ruim. Mas se você olhar no ano e ver que aquilo valorizou, pode dizer assim, 100%, você já muda a sua perspectiva. Talvez não seja um investimento ruim. E os pequenos passos, que nada mais é que pode dizer assim, a junção com a prática deliberada, é algo que trabalha nesse mesmo sentido. Então, são pequenos passinhos que você vai dar, pequenas práticas, que imagina ao longo do ano o quanto isso pode transformar. Então, imagina assim, eu vou praticar, vou me dedicar 10 minutos à vaquejada por dia. Se eu fizer isso 200 dias, quantas horas de prática vai dar? Será que isso vai me fazer ser pior? 10 minutos por dia. 10 minutos por dia. Só isso. Nada mais. Olha o poder dos pequenos passos com o acúmulo. Então, isso tudo é mentalidade. Vai ter gente que vai achar desculpa, vai dizer que não dá. E quantas vezes a gente se perde em 10 minutos por dia. Pessoal, aqui eu estou só verificando se o YouTube está vivo e etc. E se a gente for, pode dizer assim, de certa forma, decompor o que é que a gente tem numa competição, tem várias coisas que nem precisar montar eu preciso e eu posso trabalhar. E é isso, pode dizer assim, a dica que eu queria dar para vocês. Quantas pessoas chegam aqui e sentem que elas ficam em outro estado mental, de ansiedade ou de nervosismo,
quando você está na vaquejada. Isso afeta vocês? Coloca que eu, ou, enfim, se vocês não quiserem se denunciar, um primo meu fica nervoso quando está na vaquejada, ou um amigo meu fica nervoso. Mas quem aqui que você sabe ou olha uma pessoa que muda o seu estado mental, ou, vamos dizer assim, o seu estado no geral quando você está numa competição? Me diz aqui. Cara, a competição muda qualquer pessoa. E a gente já, nas outras lives, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Porque ali eu estou botando muita coisa em jogo. E se eu sei que a vaquejada é uma competição e eu vou para uma competição, será que eu não posso me preparar para estar melhor dentro dessa competição? Será? E aí, será que agora eu acho que a sequência tem que ser definitiva para mim? E para quem não sabe, existe uma ferramenta mental que é chave para isso. A ferramenta mental que é chave para isso. Quem me segue talvez tenha uma ideia, quem já me segue há um tempo. Quem não segue, eu vou falar agora uma coisa que é chave para isso. Se chama a tal da visualização. Essa ferramenta mental é chave para isso. Visualização. Quem está aí, anota. Com ou pouca corrida, meu amigo, se você não está usando isso, você está dando tiro no pé. E aí tem um estudo muito top de visualização. Tem estudo e tem casos e casos. Vou contar um caso de esporte. Teve um atleta de atletismo mesmo. O cara se machucou e o cara, pode dizer assim, ele iria ficar pronto para as provas olímpicas um mês antes dele de começar a prova olímpica. E ele treinou por 4 meses só com visualização. E, enfim, ele foi para a Olimpíada muito menos preparado fisicamente que a maioria das pessoas, porém ele conseguiu prata. Tem outro estudo também que fala, esse estudo eu vi no livro Comportamento, tem um livro que se chama Comportamento, que é um livro que fala, ele acha que o comportamento das pessoas não é de um fator só. Por exemplo, as pessoas dizem, quando fulaninho toma bomba, tá cheio de testosterona, fulaninho fica agressivo, fica brabo. E nesse livro ele fala que, na verdade, tem várias coisas que podem afetar a forma que a gente se comporta, etc. Mas, dentro de uma dessas análises, ele mostra o resultado de um estudo de visualização. Visualização e pequeno espaço. E foi massa que eu acho que ele faz o link dos dois. Ele falou que uma pessoa, fizeram um estudo controlado com várias pessoas, e era para aprender piano. E aí, as pessoas que praticavam, primeira fase desse estudo, foram as pessoas que praticavam 10 minutos, não sei se era 10 minutos por dia, mas era uma taxa muito pequena por dia, e pessoas que praticavam 2 vezes por semana, com um tempo muito maior. Então, o tempo de prática semanal de algumas pessoas era maior, e de outras era menor, só que o outro fazia todo dia. Quem fazia todo dia tinha aprendido mais do que as pessoas que praticavam mais, porém praticavam de forma muito, muito, muito espaçada. Isso é uma das coisas. Então, aquela questão da minha prática específica, com a consistência, pode trazer muito mais resultado. Mas teve dentro desse estudo, teve outro, vamos dizer assim, grupo de análise, que foram as pessoas que não praticavam fisicamente nada. Zero. E elas praticavam os movimentos de tocar piano na mente, visualizando. E visualização é um negócio bem massa, tem as técnicas, tem os tipos de visualização,
Não tem só a visualização de você visualizar o ato, tem visualização de resultado e etc. E essas pessoas que visualizavam, fizeram a prática com visualização, elas tiveram um ganho maior do que as pessoas que praticavam de forma muito espaçada por 1 hora ou 2 horas. Tiveram 35% mais. Enfim, era tocar piano, não sei as métricas que eles usaram, mas foi isso. A visualização deu 35% mais de habilidade para o cara que nem estava nem tocando lá no teclado mesmo, no piano. Então, cara, se eu tenho pouca oportunidade de correr, eu tenho que fazer bem, eu tenho que preparar bem para quando eu tiver a oportunidade, eu estar pronto. E você sabe o que é que você mais do que ninguém vai saber o que é que mais lhe afeta. E eu tô falando aqui o que mais lhe afeta de você. Não olhe só para as coisas externas, não. Olhe para você. Então, é possível. Existem técnicas para levar você para isso. A gente está falando da vaquejada, mas eu acho que são coisas que talvez você inicie fazendo essas coisas para vaquejada e você vai. Eu não tenho dúvida que isso vai te levar a um prêmio a cada 3 vaquejadas. Sem dúvida nenhuma. Você vai conseguir atingir essa média em 1 hora. E isso é o composto de várias coisas. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E para acabar o vaqueiro de esperança, que tem muito, cara, tem jeito, tem metodologia e dá pra gente ganhar assim, mesmo com a sequência não tão grande. Sem dúvida nenhuma. E agora eu queria abrir espaço para perguntas. Quem tem perguntas sobre vaquejada? Aí, Omar, cara, falei até agora sobre isso. Não tão direto para isso, eu falei exatamente para as pessoas que realmente as pessoas falam, cara, eu corro poucas vaquejadas, como é que eu vou ganhar? E aí, Romário, tem várias formas de você treinar especificamente, porque as pessoas acham que o treino de vaquejada é só você pegar um cavalo, encoxou na porteira, descer o escanteou e você está treinado para vaquejada. E você está fazendo isso mais para treinar o seu cavalo do que você. E aqui eu vou dar uma olhada. Quem tem pergunta aqui ou quem tem pergunta no YouTube. Bom, tem uma pergunta aqui no YouTube do Alexandre Augusto. Sou iniciante, batisteira faz um bom tempo e já estou começando a puxar, estou com dificuldade na saída de sela. E Alexandre, cara, ontem você perdeu a live de ontem, porque, cara, eu trouxe vários trechos de uma puxada de boi com a saída de sela e infelizmente eu não tenho isso aqui e eu ia até lhe mostrar porque você está aí no YouTube, eu ia mostrar, mas para dar uma resposta geral eu não tenho um recurso audiovisual que eu queria ter para dar a resposta igual eu falei ontem. E amanhã vai ter pergunta e resposta, tá, pessoal? Amanhã vai ter outra live. Amanhã vai ser 11h40 da manhã, 11h45. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta assim que a gente acabar essa live. Mas, primeiro, Alexandre, eu acho que você fez o caminho certo de começar, talvez, na vaquejada pela esteira. A esteira tem vários benefícios, eu vou listar uns aqui. Eu só queria te parabenizar, mas eu acho que a esteira tem um grande benefício de dar a oportunidade de você competir muito mais rápido do que puxar, porque você não tem o ato de puxar o boi. E tanto para cavalo, eu tenho essa opinião minha para cavalo, mas para vaqueiro eu também acho que é muito beneficial de você começar a bater esteira para ter tempo, saber como é que o cavalo vai no boi, você vai ter que ter mobilidade de pegar o rabo lá embaixo. Você vai começar a entender como é a carreira do boi, você vai começar provavelmente a entender os padrões de carreira de um boi,
enfim, isso tudo ajuda sem dúvida nenhuma nessa sua caminhada. E para a saída de célula, existem várias fases da saída de célula, Alexandre. E ontem eu desconstruí, vamos dizer assim, de certa forma, todas essas fases, mas eu diria, é difícil eu falar uma recomendação geral para você, porque eu queria ver, talvez, qual o seu maior problema, mas eu vou te falar o maior problema que eu vejo na maioria das pessoas que estão aprendendo a ter um apoio melhor, que é a saída de célula. Eu estou falando apoio aqui para diferenciar realmente a saída de célula, que às vezes a gente não precisa dar uma saída de célula bonita, mas ela tem que ser efetiva, e o que é uma saída de célula efetiva? Uma saída de célula que você derruba o boi sem cair. É uma saída de célula que você tem um boi, uma carga muito grande do outro lado, e você derruba o boi sem precisar ir ao chão. Então, se você consegue se posicionar, se agarrar no cavalo, e vai depender dos bois também, lógico, né? Então, a saída de célula muito boa é quando você pega um boi muito bom e você consegue derrubar esse boi no chão sem você cair. Então, a coisa que eu mais vejo as pessoas errarem é na primeira fase da saída de célula. E a primeira fase da saída de célula, Alexandre, é o seguinte, é a flexão da sua perna de fora. Então, não sei se você está começando a correr de direita, não sei se você está começando a correr de esquerda, mas a primeira coisa que as pessoas não fazem, e a maioria das vezes o que é que eles fazem é só ter uma inclinação do tronco. Então, a inclinação do tronco seria, eu estou aqui, eu vou puxar o boi, eu faço isso aqui, e não há movimentação nenhuma das pernas. E puxado de boi, Alexandre, eu vou te falar o que é puxado de boi, e eu vou tentar dar um exemplo bem bom. Já brincou de cabo de guerra, Alexandre? Se você não brincou, ou para quem está aí no YouTube, eu sou ruim de desenho, mas eu vou desenhar para vocês aqui. Cabo de guerra, para quem não sabe, porque tem gente nova aqui, né? Acho que eu que sou velho mesmo. Mas cabo de guerra, acho que todo mundo conhece, né? Mas eu vou dar o contexto aqui. Cabo de guerra tem várias pessoas de um lado, várias pessoas do outro, e aí a gente fica puxando de um lado para o outro, e quem tiver mais força, mais gente de um lado vai puxar. E a corrida de boi é mais ou menos um cabo de guerra, Alexandre. Na hora de puxar o boi lá, se a gente tiver bem apoiado, você vê que quando as pessoas vão puxar cabo de guerra, ela se apoia com o pé assim, ela usa o pé como apoio, ela usa o corpo dela como peso para trazer a pessoa. Na vaquejada é a mesma coisa. A gente usa a nossa perna, a gente usa o nosso peso para a gente ter cada vez mais carga. Imagina o cabo de guerra, o cabo de guerra da vaquejada quem é? É eu e meu cavalo de um lado, puxando o boi do outro. É eu contra o boi, né? Vocês sabem disso, né? Então, quando eu vou, a hora de puxar o boi é a hora do cabo de guerra mesmo, de puxar o caboclo lá para cair. Então, quando eu vou puxar o boi, eu venho, me apoio aqui naquele cabo de guerra com o meu cavalo para puxar aquele bovino. Então, você pode tanto atrapalhar como você pode ajudar. E para fazer esse apoio todo junto com o seu cavalo, as pernas são essenciais. E a movimentação da perna, flexão do joelho da perna de fora, se você corre de direita, a perna de fora seria a esquerda, se você corre de esquerda, a sua perna de fora seria a direita. É uma das coisas que a maioria das pessoas que ainda não conseguem fazer a saída de célula não fazem. E eu falo assim, as pessoas que ainda não conseguem, por quê? Porque eu acho que todo mundo consegue. Alguns vai conseguir em uma semana, em 2, em 3, outros em 1 ano. Mas se o cara souber o que ele tem que treinar, o cara souber essas fases, ele vai chegar. Se ele quiser passar daquela linha, não sei se você estava aqui, Alexandre, igual eu falei, eu falei muito da questão de várias pessoas chegam naquele nível de bom o suficiente, mas para passar desse bom o suficiente, você tem que ter uma metodologia, não dá para você ir só por intuição, você não pode fazer só o mais do mesmo sempre, e assim por diante.
Natan Melo. Bom, eu vou responder a pergunta aqui do YouTube, responder sem responder, né? A pergunta do Natan foi o seguinte: qual a forma mais eficiente de levantar o pescoço do cavalo? Meu cavalo anda com o pescoço bem para frente e para baixo, acho que é a resistência ao arreio por mal doma. Natan, ser sincero, não sei, cara. Não sei. E o conhecimento que eu sei, quando eu sei muito, muito, muito pouco, eu arrisco não falar nada. Que é melhor para um cego não guiar o cego. Sabe que tem esse efeito também? O que é que você acha que um cego guiar o cego? Porque aqui, se você me perguntar do vaqueiro, eu vou falar, mas se você perguntar do treinamento de cavalo, eu tenho opiniões sobre algumas coisas que eu vejo que faz muito sentido, mas sobre essa, me desculpa, Nathan, eu vou ficar te devendo essa de levantar a linha de pescoço do cavalo. Não sei. Se você quiser mesmo que eu responda, eu vou pesquisar e eu vou te dizer o que é que seria a melhor forma, mas sem ter, vamos dizer assim, uma prática. Cara, teve um comentário aqui. Bom, cara, teve um comentário aqui que eu vou querer falar, que foi bem interessante. Isso não serve de nada. Quem sabe dar uma queda no boi vem no sangue. Cara, isso eu não sei se é muito verdade, não. E, enfim, ninguém precisa concordar comigo, mas eu não acho que vem no sangue, não. De jeito nenhum. E eu já ouvi várias pessoas falarem isso. E o cara tá falando também que o que derruba boi é cavalo bom e força no braço. Cara, se fosse no braço, eu não vou falar o nome não, mas tem uns caras bem pequenininhos que tem um braço menor que o meu, que não tem essa força não. Porém, o cara tem uma técnica, o cara sabe correr um boi e o cara derruba. E não tem nada demais, cara. A opinião é opinião, só que existe muito essa questão e eu queria comentar sobre isso. Acho que isso é uma coisa que pode muito limitar. E talvez isso seja, às vezes, até o meio que a gente vive, ou, enfim, e por muito tempo teve essa questão de era super valorizado o talento. Você dizia assim, fulaninho, até com cavalo a gente faz isso mesmo. O cavalo fulano olha para um ponto assim, isso aí tem um jeito de boi. Aí você está dizendo o cavalo vai ser bom aquele, e você olha para outro e isso aí não tem jeito de boi não. Cara, você acha que é só um andado no potro, é uma carreira do potro que vai dizer se o potro é bom ou não? Ou quer dizer que então se já vem no sangue, então a gente tem que pegar uma linhagem aí de Celso Vitório, cara? Todo mundo tem que ser filho de Celso Vitório, porque não sei. Eu não concordo muito com isso, não. Cavalo ajuda demais, mas se fosse só cavalo bom, qualquer pessoa tava correndo no derby. Quem é que corre no derby? É só os faixa preta. Mesmo muita gente boa, no nível bom, mas talvez não esteja na faixa preta, chama um profissional para correr no derby no cavalo mais novo. Por que é isso? Pois é. Enfim, cada um tem sua opinião. Eu acho que todo mundo pode evoluir, vai depender da sua energia que você põe em qualquer coisa. Em qualquer coisa. O cara tá dizendo, pode colocar um vaqueiro bom e um cavalo ruim, que ele não bate nem a senha. Coloca um vaqueiro em cima, tem um cavalo bom, que ele corre no meio dos bons. Cara, tem muito cavalo no derby que não tá tão preparado, não. E os caras fazem diferença. Se não precisasse de vaqueiro, qualquer pessoa em cima do cavalo estaria no pódio toda semana. Era só pegar um cavalo bom. Só que existe um grande problema. E eu vou até. Teve um cavalo muito bom aí, não sei se vocês ouviram falar. É um tal de Aragão Apolo. E o cavalo que ganhou. Tem vários cavalos bons, né? Aragão Apolo, Dom Touro. E
nem com todos os vaqueiros esses cavalos se destacaram tanto, mas chegou um vaqueiro lá, ou outro, nesses cavalos, que se destacaram muito. Os cavalos aí vocês não podem nem comentar que é um cavalo mais ou menos não. Esses dois cavalos são cavalos fora do comum, né? Excepcionais, fantásticos, cavalos fantásticos. E tiveram vaqueiros que se deram melhor neles e tiraram imensidão de prêmios. Então, a minha opinião é que o vaqueiro faz a diferença. Se você acha que o vaqueiro não faz a diferença, não tem problema nenhum, você vai ficar pensando nisso e você não vai fazer nada, e não tem problema nenhum, e vida que segue. E vida que segue. Mas eu acredito que se não precisasse de vaqueiro, o maior exemplo era que os donos mesmo do cavalo iriam correr nesses cavalos mais novos no derby. Mas como eles querem que os cavalos sejam bem apresentados, e às vezes os cavalos não estão prontos, porém tem uma pessoa que vai montar que vai agregar muito mais, muito mais valor para eles. Mávio, cara, muito obrigado pelo comentário. E é isso, pessoal. Se alguém tem mais alguma pergunta, Dr. Guilherme Cortez, seja muito bem-vindo, eu já estou acabando. Eu queria dar um recadinho para vocês, que é o seguinte: amanhã eu vou fazer mais uma live de pergunta e resposta. Eu vou colocar uma caixinha de pergunta no Instagram. E aí vocês colocam, e se vocês responderem, colocar suas perguntas, eu vou fazer a live igual a de ontem, eu vou tentar trazer o máximo de recurso visual, principalmente para quem está no YouTube ou no Facebook. Eu consigo ter mais recurso visual lá, a plataforma deixa ter mais recurso visual, e eu vou tentar responder com o máximo de recurso, com o máximo de recurso visual para que vocês entendam. E aqui, cara, a gente está no mundo paralelo para vaquejada mesmo. Então, se você acha que vaquejada você nasceu para ser bom, nasceu para ser ruim, talvez aqui não seja o melhor caminho, porque a gente vai falar aqui realmente é um mundo paralelo para quem acredita e acha que você pode melhorar sim na vaquejada, que é possível melhorar na vaquejada, que se você botar energia, você tiver um mapa, um caminho, você vai melhorar na vaquejada. E o Papo de Vaqueiro Live é sobre isso. Então, pessoal, eu queria agradecer demais a todos vocês que participaram, que comentaram. É muito importante ver esses comentários de vocês. E eu vou soltar mais uma pergunta aí no Instagram. Eu vou começar a responder amanhã, 11h45. Quem mandou as perguntas primeiro, eu vou tentar usar o máximo de recurso visual para não ficar dúvida e você realmente sair com a orientação muito melhor. Muito obrigado pela participação de cada um. E amanhã eu vejo vocês, 11h45 da manhã, para a gente falar realmente nesse mundo paralelo, para falar de vaquejada de uma forma diferente, de uma forma que vai elevar as pessoas que estão no nível iniciante para realmente chegar a ganhar um prêmio a cada 3 vaquejadas. Muito obrigado. E é isso. Boa noite, pessoal.